Olá, sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Eu sou o Rafael Zanata, sou diretor do Data Privacy Brasil, entidade de pesquisa, e queria dar boas-vindas a todos e todas para o segundo dia do SCORE Summit, um evento dedicado integralmente às discussões sobre o futuro do SCORE e futuro da economia baseada em dados no Brasil. Queria fazer dois disclaimers iniciais, antes de me apresentar e dar início ao primeiro tópico de discussão do dia, sobre não discriminação abusiva. O primeiro disclaimer é que esse é uma organização do evento que está seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pela OMS com relação à Covid. Nós reconhecemos a gravidade da Covid e, para facilitar a comunicação e a transmissão dessas informações, nós não estamos utilizando máscaras nas apresentações, considerando que estamos em uma distância segura. Eu mesmo estou no Paraná, não estou em São Paulo, por exemplo. E todos os equipamentos que foram utilizados foram higienizados e seguem os protocolos recomendados pela OMS. O segundo disclaimer é que as expressões manifestadas aqui, as falas, as palestras, como a minha, por exemplo, durante essas 10 horas de transmissão, elas representam a vontade e o posicionamento das pessoas, dos palestrantes, não necessariamente o posicionamento da ProScore. Então, queria agradecer a Melissa Penteado, que me fez esse convite super bacana para poder introduzir esse segundo dia. Dizer que é uma honra, uma alegria enorme estar aqui e que eu trouxe, por sugestão da Melissa, uma discussão sobre ética. O que significa pensar não discriminação abusiva nesse contexto do SCORE. E como é que esses parâmetros de justiça eles devem ser pensados desde a concepção desses projetos. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Rafael Zanata, eu sou diretor de uma ONG chamada Data Privacy Brasil. Eu faço doutorado na USP, passei um tempo na Universidade de Amsterdã, estudando privacidade e proteção de dados pessoais. Um dos meus focos de atuação. Essa ONG, como eu vou explicar mais tarde, ela é dedicada a esse assunto. Tenho mestrado em Direito na USP, mestrado em Direito e Economia Política em Turim, e eu tenho uma passagem, nos últimos anos, muito relacionada a esse campo dos direitos digitais, que são, na verdade, direitos fundamentais relacionados ao uso das tecnologias. Eu tive passagens como pesquisador na FGV, no Internet Lab, que é o Centro de Pesquisa em Direito e Tecnologia em São Paulo, e no IDEC. E foi no IDEC que eu conheci a Melissa em razão da organização de um evento em 2017 chamado Sociedade do Ranking. Vou falar um pouquinho desse evento e como é que ele está conectado com as discussões desse SCORE Summit, mas eu queria só rapidamente dizer um pouquinho mais, algumas palavras sobre o que é a ONG. Muitos podem estar curiosos para saber por que existe uma associação de pesquisa focada em privacidade e proteção de dados pessoais. Nós criamos essa organização formalmente em 2020. Data Privacy é também uma escola, é um espaço de intersecção entre uma escola e uma organização de pesquisa. Essa organização de pesquisa está focada na intersecção entre novas tecnologias, proteção de dados e direitos fundamentais. Nós temos uma política de financiamento ético, então todas as pesquisas desenvolvidas nessa organização, financiadas, por exemplo, pela Open Society Foundation, Ford Foundation, Access Now nos Estados Unidos, todas elas têm uma política de financiamento ético. Esses financiadores não podem interferir no objeto da pesquisa e como a gente faz pesquisa jurídica. E tem alguns projetos bem legais que eu queria convidar vocês para conhecer. Um é o projeto Memória da LGPD. Ontem, eu sei que foi discutido com o Renato e com outras pessoas a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para os sistemas de pontuação de crédito e para o futuro das técnicas de score. Nós temos nessa memória da LGPD um documentário, um mini documentário feito com vídeos bem curtos. Ele é de navegação dinâmica. Você pode acessar em observatorioprivacidade.com.br. É um projeto que a gente se orgulha muito porque conta as histórias de formulação da LGPD de uma forma dinâmica e interativa com quem está visitando essa página. A gente tem também um podcast que geralmente discute temas bastante avançados de proteção de dados pessoais, com interação com outras áreas, como saúde, com educação, crédito, eventualmente,
que é o podcast da Docracia, que também já está no seu 24º episódio. Inclusive, um dos últimos fala justamente sobre esses 2 anos da LGPD e a construção de uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. A gente também tem, essa semana, o lançamento de uma parceria com as defensorias públicas de São Paulo e Rio, no qual a gente tem feito um trabalho muito grande com os defensores para que eles possam entender como que as desigualdades e a discriminação no século XXI vai acontecer por intermediação de sistemas sociotécnicos ou algoritmos, coisas que não são muito facilmente perceptíveis, né? A gente vê cada vez mais um interesse de tanto desses defensores públicos quanto de todo mundo que se preocupa com a questão da desigualdade no Brasil, de tentar entender mais em detalhes o funcionamento desses algoritmos, desses sistemas, para aí sim poder promover uma discussão sobre o que é uma discriminação abusiva. Isso está muito conectado com a fala minha de hoje, que é o que significa pensar que, ao se engajar nesse tipo de modelo de negócios, no qual a composição de uma fórmula matemática ou de um algoritmo dentro de um sistema pode afetar milhões de pessoas, pode afetar pessoas com relação às suas possibilidades de acesso a bens e serviços, com a sua possibilidade de ingresso em uma universidade, por exemplo, ou habilitação de uma possibilidade de financiamento de um veículo, de uma casa, a gente começa a entrar numa seara muito importante, que é os critérios de justiça pelos quais essas pontuações são feitas ou pelo modo como o algoritmo funciona. E esse é um tópico que pode parecer muito distante, muito técnico, muito típico, talvez, da ciência da computação e matemática, muito mais afeito a essas áreas duras, né, do que necessariamente as áreas humanas, né, jurídicas, especialmente do sistema de justiça como um todo, mas a gente acredita que essa ponte é um dos caminhos mais virtuosos a serem construídos nos próximos anos no Brasil. Grande parte dessa discussão também está conectada com esse evento que é público, é um evento que a ProScore também participou, né, e que foi fico muito contente com a participação da ProScore e de outras empresas neste evento, que foi o evento Sociedade do Ranking, organizado em 2017, no qual foi publicado uma carta aberta sobre uma cartilha, né, sobre sistemas de pontuação de crédito. Esse evento sistematizou muitas discussões sobre a própria conteúdo da Lei de Proteção de Dados Pessoais, antes mesmo da aprovação da lei, que aconteceu, né, em agosto de 2018. Esse foi um evento muito focado num diálogo multissetorial entre empresas, entre acadêmicos, entre ativistas, numa discussão muito transparente sobre o tópico da transparência e também sobre o tópico da discriminação. Porque o ponto é, a discriminação por si só não é um problema. Existem milhares de exemplos de discriminações positivas, discriminações desejáveis, tanto da perspectiva econômica quanto de uma perspectiva de justiça. Você pode ter discriminações feitas, por exemplo, por uma precificação que é mais adequada à capacidade orçamentária de cada pessoa e um matching. Isso pode ter, inclusive, objetivos socialmente desejáveis, em termos de aquele que pode pagar mais, conseguir uma precificação mais alta, que tem condições menores, um preço menor. A discriminação de preço, por exemplo, não é por si só um elemento abusivo. A discriminação de seleção de ingressos de pessoas de escolas públicas numa universidade, por exemplo, toda a discussão do sistema de cotas são discussões sobre discriminação, no termo mais amplo. Mas isso não é um problema. A discriminação também, no sentido técnico-matemático, não é um problema por si só. Na verdade, ele é um elemento fundamental de composição dessas arquiteturas de sistema. O problema é justamente a análise contextual, ou seja, quando que dentro de um certo contexto aquela discriminação passa a ser considerada abusiva. E essa noção de abusividade, ela é não só volátil e contextual, mas ela é profundamente amarrada aos valores, né? Quais são os valores que nós queremos proteger enquanto sociedade com relação a esses sistemas? Essa é uma discussão que fundamentalmente não é nova, né? E esse é um primeiro ponto que eu queria esclarecer e trazer para a discussão como abertura desse seminário. Voltar a 1969, né?
que a história nos ensina se a gente olhar especificamente o trabalho do Congresso americano, ali em 69, no qual houve uma enorme movimentação dos parlamentares, dos congressistas, de dezenas de empresas de credit scoring, num conjunto de audiências públicas e eventos públicos organizados por dois subcomitês, o Subcomitê de Questões Bancárias e Financeiras e o Subcomitê de Defesa do Consumidor do Congresso americano, sobre o sistema de crédito justo, o Fair Credit Reporting. Existia uma ampla discussão sobre um fenômeno crucial na economia americana, que era a explosão, a existência de milhares de empresas que se dedicavam a esse segmento econômico de análise estatística e de pontuação para poder habilitar negócios e garantir mais segurança a esses negócios. Essa era um campo que, entre 1930 e 1960, teve um crescimento enorme nos Estados Unidos, não só em termos de volume de transação e de número de empresas, mas também pelo próprio impacto que esses sistemas de pontuação estavam causando na sociedade americana. E essas duas imagens são do relatório oficial, que está disponível online, qualquer um pode baixar, esses Congressional Hearings. E o que eles mostraram? Uma preocupação muito grande de um equilíbrio entre um tipo de regulação que pudesse, ao mesmo tempo, fomentar, reconhecer a importância, a centralidade dos sistemas de pontuação de crédito para a economia americana, com um sistema mínimo de garantias e de procedimentos para coibir abusividades, vieses, efeitos discriminatórios abusivos, e também garantir um mínimo de noção da titularidade das informações dessas pessoas. As pessoas pontuadas como pessoas que são efetivamente donas das informações, e não as empresas que produzem os dossiês. Existem centenas de artigos acadêmicos produzidos nessa época, que são importantíssimos, que vão falar de uma sociedade do dossiê, dos efeitos de discriminação abusiva dessa sociedade do dossiê, dos direitos básicos dos consumidores. Esse é um momento de muita efervescência, porque se conecta, essas discussões de 69 se conectam a dois movimentos maiores da sociedade americana que são fundamentais. Eu vou falar deles, é o movimento antirracista e o movimento consumerista. Uma figura que foi uma liderança nesse debate foi esse carinha aqui, que vocês estão vendo na tela. O senador William Pritzmore, democrata de Wisconsin. Ele foi a liderança que organizou todos esses congressional hearings, essas audiências, e assumiu como pauta política do seu mandato a criação de uma lei federal para regular esses sistemas de pontuação de crédito. Então, o desenho final do Fair Credit Reporting Act, que é essa lei de 1970, completou 50 anos agora, é muito relacionado aos esforços desse senador, porque a preocupação dele, você vê isso o tempo todo nesses documentos históricos, era justamente mostrar que ele não queria proibir, ele não queria causar danos a esse segmento econômico, ele queria fomentá-lo, mas ele queria fomentá-lo trazendo para dentro da sua dinâmica de funcionamento um compromisso, um conjunto de obrigações dessas empresas, do que elas se comprometiam a não fazer, em termos de efeitos abusivos causados às pessoas, e um pacto, um reconhecimento de que essas empresas desenvolvem o seu know-how, o seu business, o seu modelo de negócio, a partir do conhecimento, ou seja, a partir da aplicação de técnicas de estatística, do que tem de conhecimento avançado em sociologia e matemática, para poder promover análises de estatísticas confiáveis sobre o comportamento humano relacionado a um certo grupo que possa prever uma certa claridade estatística, uma probabilidade de não pagamento ou uma probabilidade de certo comportamento dentro de uma estrutura social definida. Isso é um campo que, na opinião do senador, tem que ser fomentado, faz parte do espinha dorsal de uma economia capitalista avançada, mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir às pessoas a noção da titularidade dessas informações e o direito de oposição quando essa informação for tratada de forma abusiva.
Isso está muito conectado, né, com dois fenômenos importantes, que são muito sociais nos Estados Unidos. Não é à toa que esse senador assume essa bandeira naquele contexto em 69, pelo Partido Democrata. Por quê? Existia muita discussão trazida pelo movimento de direitos civis, Civil Rights Movement, do Martin Luther King, de outras lideranças que foram líderes do movimento antirracista nos Estados Unidos, de promover uma contestação pública, questionar a dinâmica de funcionamento desses sistemas de pontuação por algumas inferências que eram feitas, como, por exemplo, a empresa de credit score obtinha a informação pública do número de roubos de veículos em determinado bairro, cruzava essa informação com a análise do censo, né, sobre nível de renda de certo grupo populacional ou raça para fins de políticas públicas nos Estados Unidos, e identificava se a pessoa morasse em tal rua dentro de tal bairro, ela era classificada como uma pessoa moradora de um bairro negro, e tinha pontuações menores, a composição de nota dela era estruturada de forma a dar um resultado com uma nota menor, e esse elemento de o quanto que uma inferência sobre a raça pode ser considerada no sistema de pontuação é algo que vem dos movimentos sociais antirracistas e de direitos civis nos Estados Unidos, que começam a contestar o modo também como esses sistemas computadorizados fazem análise sobre a população negra nos Estados Unidos. Então, existe um movimento de contestação muito importante, né? E a ideia dessa legislação de 1970, ela também cristaliza, né, essa pauta, né, de antirracista, e grande parte da nossa noção contemporânea, né, de não discriminação abusiva em proteção de dados pessoais está profundamente ligado com o movimento antirracista. Esse é um ponto importante. O segundo, vocês têm ali a capa da Time com o Ralph Nader, né, que foi o grande, ainda está vivo o Ralph Nader, mas ele é considerado uma liderança, um crusader, eles chamam nos Estados Unidos, é um cara que matou no peito e puxou a pauta do movimento consumerista na década de 60 com muito ativismo, feito até mesmo por conta própria no começo da carreira. Ele ia nas universidades públicas perguntar se tinham voluntários para produzir investigações junto com ele sobre a insegurança dos veículos, os sistemas de airbag, cinto de segurança. Ele denunciou isso amplamente no final da década de 50, montou grupos, né, de investigadores independentes sediados em Washington, e o Ralph Nader, em 67, escreveu muito, né, em parceria com algumas ONGs, como a American Civil Liberties Union, sobre essa sociedade do dossiê e a necessidade de uma regulação federal sobre esse assunto. Então, você tinha lá um caldo de cultura muito forte. Claro que não era um caldo de cultura totalmente popular, ou seja, não era um assunto que era falado na televisão ou no rádio, era bastante nichado entre grupos de especialistas e ONGs, mas mesmo assim você tinha um movimento social forte de contestação sobre esses efeitos. Essa história do Congresso, o que ele mostra? Uma preocupação muito grande com não discriminação com pessoas negras, a não discriminação abusiva contra mulheres divorciadas, e os cuidados com essas inferências e avaliações de risco formuladas por um grupo de programadores e engenheiros brancos. Então, essa ideia do viés pode estar embutido no modo como o cálculo matemático é desenhado, né, dentro de uma arquitetura de sistema de pontuação. E o Fair Credit Reporting Act, ele é, de fato, o grande pai, né, da ideia contemporânea da proteção de dados pessoais, porque ele traz ali na sua espinha dorsal uma preocupação com a correção de informações imprecisas, um diagnóstico de que as pessoas não estavam conseguindo corrigir, né, e elas precisavam ter acesso a mecanismos facilmente construídos de correção desses dados e de eliminação e contestação de informações irrelevantes, né, inclusive informações sobre sexualidade, informações sobre estilo de vida, sobre prisões, que não tinham relação direta com o comportamento de crédito, creditício, né? Então, lá atrás já se puxou essa discussão sobre o que é informação excessiva. E esse é um dos grandes pontos de refinamento que a gente vai ter pela nossa frente hoje. Além disso, o Fair Credit Reporting Act traz, né, direitos de acesso à fonte, se a informação foi usada por terceiros, direito de obter a abertura do arquivo gratuita, o direito de saber a pontuação, o direito de contestar uma informação incompleta,
o direito de remover informações em 30 dias. A ideia desses direitos básicos, os titulares de dados pessoais que a gente conhece hoje, né, se você lê a LGPD, né, no artigo 18, e vê os direitos básicos dos titulares, tem uma noção muito próxima, né, grande parte desses direitos básicos dessa lei de 1970, né, focada ali em contenção da abusividade, da discriminação abusiva, está presente. Então, o que parece muito novo, se a gente olha para a história, a gente encontra isso desenhado já e debatido há mais de 50 anos. Como é que essa discussão impacta no Brasil? Aqui se tem a foto de dois procuradores de justiça, um deles o Herman Benjamin, que foi um procurador de justiça que na década de 80 tinha estudado nos Estados Unidos, tinha conhecido o trabalho do Ralph Nader, do Arthur Miller, Alan Wessing, que eram os ativistas que estavam discutindo proteção de dados pessoais e dossiês, né, nos Estados Unidos. E isso canaliza no Brasil na formulação do Código de Defesa do Consumidor, ali no final da década de 80. Quando esse debate é trazido como uma referência para se pensar as normas do Brasil. Então, qual é o impacto no Brasil que a gente tem? Eu vou sistematizar como esse dever de não discriminação abusiva está presente tanto no CDC quanto na LGPD. O CDC vai trazer, por influência dessa legislação americana, várias regras básicas com relação a bancos de dados. O direito a saber quais são as informações existentes, as fontes, o direito de uma fácil compreensão da linguagem, por quanto tempo foi armazenado, de eliminar informações negativas por um período de tempo, e também o direito de que a regulação sobre esses bancos de dados reconheça que essas são entidades privadas, mas que exercem funções públicas. Essas são as ideias básicas do CDC. Não vai falar de consentimento, não vai falar de nenhuma de legítimo interesse, nada avançado, né, que foi trazido para o Brasil, do direito brasileiro, só na década de 2000 em diante. Mas, em 1990, as ideias de acesso, retificação e eliminação após um tempo já são incorporadas pelo 43 do CDC. Depois vem toda a discussão posterior, né, sobre cadastro positivo, tanto pelas medidas provisórias quanto pela lei de 2011, que trouxe um diálogo muito grande com essas normas, tanto dos Estados Unidos quanto europeias, né, um diálogo claro com o Fair Credit Reporting Act e as diretivas da União Europeia sobre dados pessoais. E qual que é o ponto, qual que é a inovação principal da lei do cadastro positivo? É que existe uma limitação contextual sobre as informações financeiras, vedando o tratamento das informações excessivas. Então, se traz para dentro do direito brasileiro a ideia do que consistem as informações excessivas, deixando que o juiz possa decidir, no caso concreto, a partir das evidências, das provas, o que pode ser considerado abusivo. Então, esse é um parâmetro colocado em 2011 na lei. Duas preocupações muito claras dessa legislação. Uma é que essa perfilização para fins de crédito não pode conter dados relacionados à origem étnica, saúde, genética e orientações políticas e religiosas. Então, você não poderia classificar alguém com uma nota maior porque ela pertence ao PSDB, ou ao Democrata, ou o PSL. Você não pode também categorizar, sei lá, pessoas com certa orientação sexual, frequentadoras de tais e tais boates, possuem um risco menor de pontuação de crédito. E não seria razoável, né, permitir que outros dados, como, por exemplo, de celular, né, ou de informações relacionadas ao uso de tecnologia, metadados de celulares, que não estão relacionados diretamente ao crédito, sejam consideradas como elemento central na análise. Então, assim, é evidente que esses direitos básicos, hoje, a gente tem um direito de garantia de informação sobre o que compõe o sistema de pontuação e um direito de não discriminação abusiva, né? Como é que isso aparece na LGPD? E essa é a minha conclusão e fica como provocação para a gente pensar essa ideia do antigo e do novo, né? As ideias novas relacionadas a preocupações muito antigas. Então, a gente tem dois pontos principais. O primeiro é que o STJ, em 2014, fez uma análise em profundidade dos sistemas de credit scoring, né? E ele decidiu que, evidentemente, que é totalmente legal a utilização de credit scoring, dessas metodologias, porém, isso se dá a partir de uma ideia de boa-fé nas relações contratuais e que as empresas que assumem a posição, né, de produzir sistemas de pontuação de crédito se comprometem a garantir esses direitos de acesso, de modificar os dados imprecisos e de que os dados sejam verdadeiros.
também se comprometem a alguns deveres, né, de veracidade, clareza, objetividade e proibição de uso de informações excessivas. Então, existe esse compromisso e a violação disso, por exemplo, se for detectado que uma empresa faz uso muito intensivo de dados alternativos, analisando o posicionamento político de uma pessoa no Twitter para poder atribuir uma certa nota e um certo score, isso é considerado abusivo por si só, independentemente do tipo de efeito causado à pessoa, e gera dano moral in re ipsa, de acordo com o STJ, ou seja, decorrente do próprio fato. Você não pode fazer isso. Essa é uma conduta proibida pelo direito brasileiro. Isso está muito presente nas discussões da LGPD. Então, está aqui a foto do Orlando Silva, que foi relator da LGPD, dizendo, olha, a gente está muito preocupado na LGPD com perfilização e com decisões que são tomadas relacionadas a essas pessoas e queremos garantir esses direitos já estruturados no CDC e no cadastro positivo. E a LGPD vai trazer uma dupla preocupação. A primeira é que o profiling, o ato de perfilização, o ato de encaixe de uma pessoa numa certa fórmula matemática que prevê o seu comportamento a partir de parâmetros sociais, de uma análise histórica do passado, isso é considerado um processamento automatizado de dados pessoais e é considerado tratamento de dados pessoais porque se relaciona à predição do comportamento da pessoa para atos profissionais de consumo. Então, a LGPD aborda isso. O segundo ponto é que a LGPD vai dizer que os direitos básicos dos titulares passam a se aplicar, né, quando você considera que esses dados são pessoais, e toda essa relação entre o titular do dado e o controlador do dado se dá por um parâmetro de princípios, e entre eles, o princípio da não discriminação, previsto no artigo 6º. Ou seja, as atividades de tratamento de dados pessoais devem observar boa-fé e os princípios de não discriminação abusiva, ou seja, não se pode perfilizar e categorizar e prever impactos a essas pessoas, especialmente no contexto de crédito aqui, quando não há uma relação explícita, justificável, você possa argumentar que faz sentido, que isso tem uma relação com a análise de risco de crédito, se isso é meio out of the blue, ou seja, você está testando porque você sabe que estatisticamente apresentou alguma correlação interessante, isso é um teste de laboratório entre seus profissionais, mas se isso não é explicitado e não tem essa relação contextual com aquela finalidade sua originária, isso pode ser considerado um tratamento abusivo. Então, esses são os parâmetros que estão postos pela legislação e que a LGPD, muita gente fala, olha, é uma grande novidade, né? É uma lei que vai transformar e mudar radicalmente. Eu acho que não é verdade que a LGPD traz tantos elementos novos assim. Primeiro que a LGPD passou por 10 anos de discussão e ela foi incorporando todos esses elementos do cadastro positivo, do marco civil e das mudanças ocorridas na Europa e nos Estados Unidos. Segundo é que, como eu argumentei aqui, essa preocupação da não discriminação abusiva é uma preocupação histórica, de meio século. Então, e também é aplicada à indústria de credit scoring. Essa indústria é uma indústria regulada, em termos internacionais, há mais de meio século, pelo menos se você considerar o Fair Credit Reporting Act como um primeiro ato estruturante, né, desses parâmetros de justiça e parâmetros jurídicos. Então, isso é uma preocupação histórica que eu queria trazer de novo como um balizador das discussões, porque existem muitas questões em aberto. A gente vai ter que olhar no detalhe para poder definir quando que algo é de fato abusivo, e a gente vai ter que dar um mergulho nas técnicas de tratamento de dados, na lógica de arquitetura de sistemas, no funcionamento do algoritmo, para poder, de fato, tirar uma conclusão se aquilo é, por si só, abusivo ou não. Então, essas são as provocações que eu gostaria de trazer e desejar a todos um ótimo evento e discussões muito profundas no SCORE Summit, que eu considero um evento importantíssimo, de vanguarda, de fronteira, e parabenizo e agradeço muitíssimo a oportunidade de trazer as preocupações da ONG e essa visão histórica para o evento. Então, obrigado.